Boa noite, igreja. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Boa noite, família da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria. Mais uma quinta-feira que Deus nos concede a graça de nós estarmos reunidos nesse nosso culto de oração e pregação da palavra. Ainda neste formato, às 19h30, em uma sala virtual de oração. E agora, eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, Novo Testamento, carta aos Filipenses, capítulo de número 2, nós vamos ler os versículos 12 até o de número 18. Filipenses 2, versículos 12 a 18, é o texto para a nossa meditação nesta noite, neste nosso culto de quinta-feira de meio de semana. Filipenses 2, a partir do versículo 12, assim nos diz a palavra do Senhor. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta quinta-feira e pela bondade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos diante da Tua palavra, Senhor, para ouvirmos a Tua voz por meio da exposição deste texto dentro desta série de mensagens, Senhor, que temos prosseguido, avançado, a fim de estarmos alertados com relação a esta famigerada teologia do coaching. Deus eterno, nós pedimos que o Teu Espírito Santo, nesta noite, possa, ó Deus, iluminar os olhos do nosso entendimento, abrir os nossos corações e nos despertar, Senhor, para a verdade de que o Senhor quer que nós sejamos santos como Tu és santo. Que o Senhor, que nos justificou por meio da fé em Cristo Jesus, uma obra exclusivamente Tua, Senhor, de bondade, de misericórdia, ó Deus, deseja que nós tenhamos uma vida prática que corresponda a este Evangelho de Cristo. E o Teu Espírito nos capacita para isso, Senhor. Ajuda-nos a crescermos a cada dia, mais e mais, na graça e no conhecimento do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos e minhas irmãs, seguindo especialmente os pontos abordados no livro Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras da Teologia do Coaching, de Iago Martins, Pedro Pamplona e Guilherme Nunes, nós vimos nas últimas semanas quão enganosa e mortal é a teologia do coaching. A teologia do coaching contém enganos que trazem riscos de morte espiritual para os pregadores e os ouvintes desse falso evangelho. Vimos o que é o coaching a partir dos referenciais nesta área. Vimos que o coaching, palavra que pode ser traduzida como treinamento, é desenvolvido por um coach, um treinador, que orienta um cliente a alcançar de forma prática e acelerada o objetivo almejado por essa pessoa. O cliente pode estar em busca do seu desenvolvimento pessoal, quanto na melhoria do seu desenvolvimento profissional, da sua carreira. Por isso, o coaching se propõe a atuar nas áreas familiar, de relacionamento, espiritual,
de inteligência emocional e até nutricional, esportivo, financeiro, tanto quanto no segmento corporativo, na área de concursos, carreira, gestão de equipes, vendas, empreendimento, recrutamento e liderança. O coach, esse consultor, esse treinador, ele se vale de conhecimentos de áreas como administração, gestão de pessoas, psicologia, neurociência, linguagem ericksoniana, recursos humanos e planejamento estratégico. O coaching, essa técnica, essa metodologia, promete tirar o indivíduo de seu estado atual e levá-lo ao estado desejado por esta pessoa de forma rápida e satisfatória. E promete fazer isso levando o cliente a uma visualização de quem ele é, possibilitando então a promoção do aumento da autoconfiança e a quebra de crenças limitantes dessa pessoa. Com isso, esse cliente se torna consciente das suas capacidades e potencialidades para atingir o seu potencial máximo e alcançar as suas metas de forma objetiva e, principalmente, conforme se promete, de forma assertiva. E eu estou revendo estes aspectos do coaching nesta noite, a fim de destacar porque foi dado o nome de teologia do coaching à prática observada em pregadores e igrejas evangélicas brasileiras em anos recentes. Pregadores evangélicos passaram a se valer dessas técnicas do coaching usando textos bíblicos descontextualizados e muito mal empregados para tratar o ser humano, trazendo para o foco das suas pregações e do ministério de suas igrejas os desejos materiais e as carências emocionais das pessoas. Esses pregadores fizeram isso de tal forma que, apesar de receber o nome de teologia do coaching, não há uma teologia própria por trás dessa prática, por trás desses pregadores. Como vimos, a teologia do coaching ela é fruto de heresias como o novo pensamento e é uma forma moderna de teologia da prosperidade. E como veremos nesta noite, essa teologia do coaching contém elementos da chamada hipergraça, que interpreta de forma equivocada a santificação cristã conforme revelada nas Escrituras Sagradas. A teologia do coaching é um tipo de abordagem, digamos assim. É uma forma de promover um discurso que tem como elemento fundamental a centralização do ser humano, quando diz que ele, esse ser humano, esta pessoa, é capaz em poder e importante em valor. Portanto, os pregadores coaches, eles usam o mesmo discurso, a mesma performance de palco e os mesmos fundamentos do coaching profissional com o objetivo de quebrar as crenças limitantes, elevar a autoestima e a autoconfiança dos seus ouvintes, com o propósito de que eles, esses ouvintes na igreja, no auditório, que se dizem ou que pensam ser crentes em Jesus, para que esses ouvintes alcancem os seus desejos pessoais e materiais. Para isso, os pregadores coaches usam textos bíblicos fora dos seus contextos e distorcem o significado destes textos. Eles falam o que esses textos nunca quiseram dizer para o público original e nunca quiseram dizer para os crentes em Cristo que seriam resgatados e regenerados até o fim dos tempos. Desse modo, a teologia do coaching recebeu esse nome por causa do esforço em empurrar os pressupostos do coaching para dentro dos textos bíblicos verificados nas Escrituras. O nome teologia do coaching surgiu da necessidade de unir o coaching e a teologia bíblica, forçando este casamento de maneira irresponsável e ignorante. Esse nome foi dado porque, ao invés de extrair o significado do texto bíblico, é imposto ao texto bíblico um entendimento baseado nos fundamentos do coaching. Os pregadores coaches, eles trocam a intenção original do autor bíblico pela intenção desses gurus do coaching profissional. E com isso eles corrompem, esses pregadores,
a mensagem bíblica, o conteúdo do Evangelho e o propósito de Deus para o ser humano. É por isso que a mensagem anunciada pelos pregadores coaches deve ser identificada como um outro evangelho, como um falso evangelho, conforme nós vimos ao longo desta série de mensagens. E foi por isso que esta série de mensagens teve início, meus irmãos e minhas irmãs. Não foi para discutir compreensões bíblicas e teológicas diferentes. Foi para alertar para os riscos da teologia do coaching e deixar claro porque nós não fazemos certas coisas e não temos certos pregadores como referenciais lá na nossa igreja. Nós vimos nas mensagens anteriores que para o suprimento emocional das pessoas, com vistas à prosperidade material e à conquista de seus sonhos, os pregadores coaches dizem que Deus é dependente de nós e age em função de nós. A teologia do coaching descreve, tem uma imagem deformada de Deus, porque na pregação coaching é Deus quem vive em função de nós e é dependente afetivamente de nós. Na teologia do coaching, Deus parece mais um adolescente apaixonado do que aquele soberano Senhor. Além disso, a teologia do coaching concebe um Deus limitado, distorcendo a imagem deste soberano retratada na Bíblia, a fim de empoderar o ser humano. Tudo isso com o propósito de fazer com que nós nos sintamos capazes de conquistar os nossos sonhos de uma boa vida conforme o modelo exposto por celebridades, influenciadores digitais, artistas, esportistas, políticos, empresários e gente milionária dos mais diversos ramos da vida. Nesta noite nós veremos o quanto uma visão errada sobre a obra do Espírito Santo pode levar muitos que afirmam crer em Deus a uma visão leniente, complacente, tolerante, permissiva, condescendente com pensamentos, palavras e ações que depõem contra o Evangelho de Jesus Cristo. Porém, antes de expor a falsidade por trás dos argumentos que fundamentam a teologia do coaching, no que diz respeito a isso, eu quero expor a verdade contida nas Escrituras sobre este tema. E foi por isso que eu escolhi a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Carta esta escrita da prisão na qual o apóstolo se encontrava em Roma. Nesta carta, o apóstolo Paulo ele mostra que tinha como alvo da sua vida a glória de Jesus Cristo. E por isso ele não temia se tivesse de perder a própria vida pela causa do Evangelho. Ele escreveu lá no capítulo 1, veja comigo, capítulo 1, versículo de número 21. Capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por isso, de certo modo, ele até desejava a morte, porque por meio dela estaria para sempre com Cristo. Porém, ele via maior necessidade em continuar vivo para o progresso e a alegria na fé dos crentes. E aí eu convido você a ver comigo aí na sua Bíblia o que o apóstolo Paulo registrou no capítulo 1, no versículo 26. Nós vimos aqui o versículo 21, veja aí agora comigo o versículo 26, que diz assim: a fim de que, pela minha presença outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde para a sua alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, desculpem. É o versículo 25 que eu gostaria de ler. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. O versículo de número 25 do capítulo 1 nos diz: convencido disso, o apóstolo Paulo escrevendo, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. E eu destaco a expressão progresso na fé. O sentido da palavra progresso
empregada pelo apóstolo Paulo aqui pode ser ilustrado pela pessoa que vai abrindo caminho na mata, pela pessoa que vai avançando em meio aos obstáculos com o facão, abrindo caminho no meio da mata densa. Com isso, nós temos aqui a imagem de alguém que vai avançando na fé, alguém que vai progredindo na fé, vai caminhando, vai desbravando, descobrindo e conhecendo mais ainda, progressivamente, os caminhos da fé. Outra imagem que ilustra esse progresso na fé é aquela ligada ao avanço educacional ou moral. Portanto, nesse sentido, tem-se em vista tanto a imagem de alguém que desenvolve o conhecimento e o entendimento da fé, quanto alguém que se desenvolve rumo às virtudes produzidas pela fé. Fé no Evangelho. E isso é importante para os propósitos dessa pregação, porque a ideia é que o cristão se desenvolve em fé, que o cristão avança progressivamente no conhecimento, entendimento e virtudes na fé, é o que fundamenta os argumentos bíblicos contra aquilo que nós veremos logo adiante, que está presente na teologia do coaching. E essa, vejam vocês, não foi a primeira vez que o apóstolo Paulo indicou esta progressão na fé cristã nesta carta. Lá nos versículos 9 a 11 deste capítulo 1, ele registrou o seguinte, e eu convido você a vê-los aí comigo, versículos 9 a 11. O apóstolo Paulo escreveu: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que o amor aumente cada vez mais, conhecimento, em percepção, para discernirem o que é melhor, serem puros, irrepreensíveis, cheios do fruto da justiça, até o dia de Cristo, para a glória e louvor de Deus. Percebam que o apóstolo orou para que houvesse nos crentes da igreja em Filipos um progresso, um avanço, para que eles conhecessem cada vez mais, para que houvesse um aumento cada vez maior no amor na vida deles. O apóstolo orou para que o conhecimento e a percepção ou o discernimento dos crentes filipenses fosse aumentado cada vez mais. E outras ilustrações para este versículo 9 registram: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Outra tradução registra: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor pelos outros e que, ao mesmo tempo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Outra tradução registra: o que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo. Então há nesses versículos o conceito do progresso na fé. Alegria, amor, conhecimento, discernimento, compreensão, sabedoria, entendimento, virtudes, boas qualidades. Coisas que vêm, conforme o apóstolo registra, por meio de Jesus Cristo e para a glória e louvor de Deus. A imagem que se tem é a de Jesus como o tronco principal e nós como galhos ligados a ele. É ele que faz com que a gente produza esse fruto da justiça. Uma justiça que, como ainda nós veremos nesta pregação, não é própria nem é meritória da nossa parte, mas que procede de Deus e que se baseia na fé em Cristo Jesus. Isso deve então nos levar a pensar até que ponto as nossas vidas têm servido no dia a dia para que Deus seja glorificado e louvado. Meus irmãos e minhas irmãs,
Conforme comentado por um autor, quando o apóstolo ora para que o nosso entendimento do que é melhor aumente, a ideia que ele tinha em mente era aquela do teste da análise de um metal para verificar a presença de mistura, portanto, analisar a sua pureza, ou para fazer aquele teste do dinheiro e verificar a sua autenticidade. A ideia por trás aqui é daquela análise do metal para ver a presença de impurezas nele, ou a ideia do teste do dinheiro para verificar a sua autenticidade. A ideia é de que os cristãos devem examinar o mundo ao redor, a cultura na qual eles vivem e praticar o que é moral e eticamente melhor, superior. Então, se uma pregação supostamente cristã não faz essa diferença e ao mesmo tempo promove atitudes que pouco se diferenciam daquelas da cultura pecaminosa de um mundo que jaz no maligno, então, meus irmãos e minhas irmãs, nós devemos rejeitar essa pregação e dar a ela o rótulo de um falso evangelho, como é o caso da teologia do coaching. A diferença em nós daquilo que é claramente corrupto na cultura na qual vivemos mostrará o quanto nós somos puros e irrepreensíveis, conforme afirma o apóstolo Paulo aqui nestes versículos. Outra tradução para o versículo 10 registra o seguinte: para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. A palavra que foi traduzida por sinceros nessa tradução significa livres de misturas do ponto de vista moral e ético. Uma tradução desta palavra seria a seguinte: achado puro quando aberto e examinado à luz do sol. E conforme um comentarista registra, no mundo antigo, os comerciantes de objetos de cerâmica, que eram desonestos, eles enchiam as rachaduras dos seus produtos inferiores com cera antes de esmaltá-los e pintá-los, tornando difícil a distinção entre os produtos sem valor e aqueles mais valiosos. A única maneira de evitar ser enganado era segurar o vaso contra o sol, e o que fazia com que as rachaduras cheias de cera então ficassem evidentes. Além disso, os comerciantes marcavam os vasos que poderiam resistir a esse teste da luz do sol com a expressão sem cera. Assim, o apóstolo tem em vista que nós sejamos puros e irrepreensíveis, que nós sejamos, meus irmãos, pessoas que aprovam as coisas excelentes e sejamos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. E então ele tem em vista esse dia de Cristo e por isso ele ora para o progresso dos crentes na pureza e na irrepreensibilidade. Esse dia de Cristo deve ser entendido como sendo a glorificação final dos crentes. E será neste dia, a partir deste dia, que nós seremos então perfeitos, completamente perfeitos. Até lá, enquanto estivermos vivos, cabe a nós o progresso na fé, no amor, na alegria, no conhecimento e nas virtudes que nos diferenciam de um mundo impuro e vil. Foi nesse sentido que, conforme nós lemos no início dessa pregação, o apóstolo Paulo escreveu no versículo 12 do capítulo 2 que os crentes filipenses deveriam pôr em ação a salvação deles com temor e tremor. Vá agora comigo até o capítulo 2 e veja aí o versículo de número 12 que nós lemos no início dessa pregação e diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Outras traduções para este trecho desse versículo 12 registram o seguinte: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor. O que deixa claro que o crente ele é responsável pelo seu progresso prático, pelo progresso prático da sua salvação. Mas vejam que a Bíblia, ela não deixa margem para o merecimento da nossa parte na salvação. E ela também não dá margem para a falta de algo que precisa ser suprido por nós, a fim de que nós sejamos, então, completamente salvos. Primeiro, porque nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, somos considerados justos por Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E a Bíblia diz que isso não vem de nós, que isso é dom de Deus. Segundo, porque nós somos justificados por meio da morte de Jesus Cristo, que ofereceu a sua vida em sacrifício uma vez por todas para tirar os nossos pecados. De tal forma que não há mais necessidade de sacrifícios nossos pelos nossos próprios pecados. Com isso, não resta dúvidas de que esse desenvolvimento da salvação sobre o qual o apóstolo Paulo escreve aqui, neste versículo 12, ele tem a ver com a prática, com o fruto da obra de salvação já realizada por Deus em nosso favor. Tem a ver com colocar em prática a salvação que recebemos, tem a ver com expressar na prática o fruto da justiça que vem de Jesus Cristo, justiça essa presente no Evangelho, na pessoa, na obra e nos ensinos de Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, vejam que o que me surpreende aqui, nesta sequência do versículo 12, é aquilo que está registrado no versículo de número 13, onde nós lemos o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. O que nos leva a pensar: bom, se eu não tenho desejo de obedecer a Deus com temor e tremor, há algo muito errado comigo, porque é óbvio que Deus não só deseja que eu viva de forma santa e agradável a Ele, como Ele me capacita para viver dessa forma. Se eu não tenho desejo de progredir na fé, então algo está errado, porque é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar em mim. A palavra que foi traduzida como querer não tem o sentido de um mero desejo por algo. O sentido dessa palavra é o de uma intenção pensada de cumprir um propósito planejado. Tem o sentido de uma resolução, de uma determinação em se fazer algo. Tem o sentido também de um prazer e uma satisfação por realizar esse algo. Agora vejam o que o apóstolo ordena nos versículos 14 a 16, onde novamente está claro o sentido de um progresso tendo como alvo a pureza e a irrepreensibilidade da prática cristã, da vida prática cristã. Versículos 14 a 16 nos dizem assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. Nesse sentido, o capítulo 3 desta carta tem mais a nos dizer, quando o apóstolo dá o seu testemunho pessoal de salvação por meio da fé, independente das obras, e do seu avanço para o alvo para o qual ele foi alcançado por Cristo Jesus. E é por isso que eu convido você, nesta hora, a acompanhar comigo a leitura desse capítulo 3 até o versículo de número 1 do capítulo 4. Vamos fazer isso agora. Capítulo 3.
nos diz assim: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte para que, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Portanto, meus irmãos a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Bom, meus irmãos e irmãs, há nestes versículos material mais que suficiente para contrapor a teologia do coaching. O apóstolo deixa claro que ninguém tem como confiar em si mesmo no que diz respeito à sua salvação. A justiça que temos não procede dos nossos esforços para fazer coisas certas, e sim procede de Deus e vem mediante a fé em Cristo. E é por causa disso que toda a perda para se ganhar a Cristo deve ser vista, então, como lucro, assim como o apóstolo Paulo via. O apóstolo Paulo convoca os crentes filipenses a seguirem o exemplo dele. Ele que havia sido conquistado por Cristo, agora corria para conquistar o prêmio do chamado celestial de Deus. Aquele que foi conquistado, então, corria para conquistar, em função de ter sido conquistado. Ele que prosseguia para o alvo, trazendo a imagem de um atleta focado e determinado a completar o percurso da sua corrida na fé. Porém, enquanto que o vencedor das corridas recebia uma grinalda de folhas e, às vezes, um prêmio em dinheiro, o cristão recebe o prêmio da glória eterna. O prêmio para o cristão é a revelação total, a revelação plena de Cristo, é vê-lo como Ele é. Por isso,
As maiores aspirações do apóstolo Paulo não estavam nesta vida e nem neste mundo, mas no céu, porque é lá que Cristo está. No entanto, aquelas pessoas que tinham o estômago como Deus e só pensavam nas coisas terrenas, foram chamadas pelo apóstolo de inimigos da cruz. Fica claro que o estilo de vida dessas pessoas era oposto à vida proposta por Cristo. Ele que disse à multidão e aos seus discípulos o seguinte: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Meus irmãos e irmãs, o apóstolo nos mostra que o cristão é um cidadão dos céus, não desta terra. O céu é o seu alvo, não este mundo que passará. E ele também mostra que enquanto o destino dos inimigos da cruz é a perdição, o destino dos que foram salvos pelo verdadeiro evangelho da cruz é a vida eterna com Deus. Vemos a partir dessa carta que nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos totalmente santificados. Só que a hipergraça nega essas verdades bíblicas. Essa hipergraça defende a ideia de que Deus não apenas cobriu os nossos pecados, Ele apagou a pecaminosidade de nós. Os pregadores da hipergraça ensinam que a obra de Cristo por meio da conversão já nos leva a um estado de perfeição. Para esses pregadores, todos os crentes já assumem uma posição de plena santidade. Por isso, eles negam a necessidade de práticas como a confissão e o arrependimento de pecados. Pregadores brasileiros têm dito frases como: você já é perfeito como Jesus é perfeito. Você é a própria justiça de Cristo. Você não precisa melhorar. Não temos mais as marcas do pecado. E com isso, o efeito prático desse discurso é a diluição da necessidade da santificação progressiva e da luta ativa contra o pecado. Desse modo, enquanto a Bíblia diz que precisamos desenvolver a salvação com temor e tremor, que devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, a hipergraça prega o contrário. Porém, como vimos nesta noite, a Bíblia é clara sobre como ainda lutamos com o pecado, sobre como ainda não somos perfeitos e como os efeitos do pecado ainda atuam sobre nós. Realmente, os cristãos são salvos de uma vez por todas. A justificação concedida por Deus, ela é plena e eficaz, porque depende apenas do sacrifício de Jesus Cristo e não de nós. Porém, há na Bíblia evidência abundante da necessidade de santificação progressiva e da luta para nós vencermos o pecado. Há duas verdades bíblicas: a que Deus já nos perdoou em Cristo e continua nos orientando ao arrependimento e à confissão de pecados. Com isso, o grande erro da hipergraça é não admitir que a santidade é um processo que chegará à plenitude no dia de Cristo, ou seja, na glorificação daqueles que creram em Cristo no Evangelho da cruz. O fato bíblico é que, no momento em que nascemos de novo, somos separados como santos para o Senhor. Desse momento até o dia da nossa morte, somos chamados por Deus para crescer em santidade, com sua ajuda, e somos capacitados para isso. E também nós vemos como fato bíblico, quando formos ressuscitados, seremos perfeitamente santos para Ele. Por isso que foi dito, nós fomos santificados, estamos sendo santificados e seremos totalmente santificados. Porém, a hipergraça nega a realidade que estamos em um processo de santificação e traz para hoje o que está reservado para o fim dos tempos.
Alguns pregadores usam esse tipo de ensino para falar aquilo que pessoas emocionalmente destruídas ou carentes gostariam de ouvir. Porque num mundo cada vez mais individualista e egocêntrico, o remédio para emoções doentes está sempre no pensar em si mesmo da maneira mais superior, mais perfeita possível, de maneira positiva. Pense positivo. E é aí que a hipergraça oferece esse afago no ego e torna a pregação emocionalmente mais atraente. A teologia do coaching busca o progresso na carreira profissional, na carreira pessoal, quando deveria pregar o progresso na fé. Daí, quando alguém ascende na carreira, é bem-sucedido na sua atividade profissional, recebe um prêmio, é reconhecido e admirado, apesar de dizer repetidas vezes como mantras diante das dificuldades, das vitórias e das derrotas, nunca foi sorte, sempre foi Deus, ou Deus no controle. Na verdade, essa pessoa está limitando a sua vida de suposto relacionamento com Deus, aquela sua atividade profissional na sua carreira. Essa é a tal vida cristã que nada diz sobre santidade, adoração ou missão. É o evangelho de cristãos que vivem e têm prazer no pecado, mas recorrem a Deus como motivação para continuar trabalhando. É esse tipo de redenção que não trata de pecado, mas do fracasso profissional. São pregações que formam adoradores de si mesmos e das suas carreiras. Gente cega para os pecados e o arrependimento. Gente cujo estômago é o seu Deus e que só pensam nas coisas terrenas. O discurso pode ser bonito e sedutor, mas é mentiroso e é mortal. Eu faço minha oração do apóstolo Paulo nesta carta aos Filipenses. Que cresçamos na graça, que cresçamos no conhecimento do Senhor, com temor e tremor, que possamos progredir na carreira da fé, que em nós seja despertado o desejo e o firme propósito de sermos encontrados puros e irrepreensíveis, vivendo como luzeiros em um mundo em trevas. Que sejamos identificados como sem cera, que almejemos coisas melhores, superiores, coisas que vêm do alto, que não venhamos a ser confundidos com aqueles que não têm esperança em Cristo, que tenhamos a consciência de que somos cidadãos do reino celestial. E que você que não tem a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, arrependa-se e creia hoje mesmo, porque do contrário, seu destino será a perdição. E eu digo isso porque a Bíblia deixa claro que todos nós somos, por natureza, inimigos de Cristo, mas que podemos ser perdoados das nossas transgressões contra a justiça de Deus e dos nossos pecados contra a santidade de Deus por meio de Jesus Cristo. A minha oração é para que o Espírito Santo lhe dê vida e o leve ao arrependimento e à fé em Cristo. Que você se levante de onde está, estando certo de que o destino não é mais a perdição, não é mais a morte eterna no inferno, e sim a vida eterna com Deus. Por isso, arrependa-se e creia. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta noite, pela Tua palavra, Senhor, que nos incentiva a progredirmos na fé, no amor, no conhecimento do Senhor, com um desejo na forma de uma firme resolução para cumprirmos o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Sejamos perseverantes, Senhor, na fé, progredindo no conhecimento e na graça do Senhor a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada mês e a cada ano, Senhor. Ajuda-nos. A Tua palavra nos diz que o Senhor nos deu o Teu Espírito para que sejamos capazes de assim fazermos, Senhor. E, ó Deus, fala aos corações daquelas que estão num caminho de perdição. Que o Senhor possa abrir os olhos desses nossos amigos e amigas e se revelar a essas pessoas como o único, suficiente e definitivo Salvador de suas vidas. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Boa noite, meu amigo, minha amiga.
e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir.